Você viu aí, não é, Aline? Pois é, essa Samara. situação. A gente viu que já dá para a gente seguir com esse assunto. E a gente continua, então, falando basicamente sobre isso, porque trabalhar cadastrado em uma empresa de aplicativo, será que garante aos motoristas, aos motociclistas, perdão, se eles possam conhecer ou escolher horários referentes à jornada de trabalho ou decidir quais demandas atender? Será que tem esse vínculo que cria isso, Samara? Pois é, sobre isso, afinal, né? Quais são as garantias das pessoas que realizam esse tipo de trabalho? E sobre este assunto a gente conversa agora com o advogado Clodoaldo Andrade Júnior, que já está aqui ao nosso lado. Muito bom dia, viu? Bom dia, Samara. Bom dia, Clodoaldo. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Eu já começo perguntando ao senhor, porque essa é uma questão que já tem sido debatida já há algum tempo, mas tem como ver, cria esse vínculo realmente? A partir de que momento esse vínculo é criado? É o seguinte, os aplicativos atualmente eles já tiveram várias apreciações feitas pelo Poder Judiciário em várias instâncias, inclusive recentemente, há um mês atrás, saiu uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho dizendo não existir vinculação empregatícia. E é justamente pela quebra da subordinação, por não existir uma subordinação num patamar tal que caracteriza uma relação de emprego. Pois é, e já dá para continuar falando, porque a gente viu aí a situação de precarização, né, de muitos desses motoristas por aplicativo. O que é que o senhor acha, né, como advogado, tem que fazer, tem que acontecer para melhorar essa situação de empregabilidade, de um vínculo empregatício, seria algo interessante? O que existe é uma necessidade efetiva de modernização da nossa legislação. A legislação como está hoje, ela não foi preparada para essa modernidade. O que a gente verifica é que os fatos correm na frente da legislação. E os legisladores vão atrás desses fatos, procurando legislar para que essas situações fiquem protegidas. Essas relações que existem entre motoristas e aplicativos é uma situação de precarização extrema da relação de trabalho. A pessoa fica completamente desprotegida, sem jornada. Veja o que aconteceu. Eu não sei se é o caso, mas muitas vezes a gente verifica motoristas que trabalham 12, 14 horas por dia, se esgotam absurdamente, normalmente jovens, que podem perder a saúde ou perder até o momento em que eles poderiam ser mais produtivos em suas vidas, por conta justamente dessa sobrecarga de trabalho desumana, sem existir um dia para parar para trabalhar. Ele pode trabalhar 12, 14 horas por dia, de domingo a domingo. Isso vai acabar certamente com a saúde dele e vai inviabilizar inclusive as relações pessoais. Existe um dano existencial absurdo também nisso aí, porque a pessoa perde suas relações sociais. É terrível, é terrível. É muito bem colocado pelo senhor, porque assim, o serviço se moderna, né? A pessoa busca modernização através do serviço que chegou aí para agilizar, para facilitar. Muita gente, né, solicita esse serviço, é um ponto positivo, porém a legislação é antiga, não acompanha esse avanço, essa modernização. Mas será que seria interessante para essas pessoas que trabalham, eles escolhem o horário que eles trabalham, faz 6, faz 12, como o senhor mesmo colocou, acaba aí sendo muito cansativo, exaustivo, mas será que é interessante para eles criar esse vínculo, ter esse vínculo empregatício? A vinculação empregatícia em si, para que ela exista como emprego, na verdade eles têm uma relação de trabalho, mas não têm uma relação de emprego. Certo? Isso é diferente. A relação de emprego, ela tem algumas características que são 4 características. Primeiro é a pessoalidade. É necessário que a prestação de serviço seja feita por aquela pessoa especificamente. Os aplicativos exigem isso. Então, o primeiro requisito existe. Segundo requisito, onerosidade. É necessário que exista a intenção de ser remunerado, ganhar dinheiro com aquilo. Existe também. Não eventualidade. Não eventualidade é o trabalho ser rotineiro. Você não ser convocado para uma determinada situação específica que aconteça por um evento incerto. Também existe. Ele está presente uma vez que a pessoa está ali trabalhando dentro da própria rotina da empresa, do aplicativo que presta esse serviço. Mas aí vem o elemento subordinação. Em toda relação existem obrigações recíprocas, de um lado e do outro. O aplicativo exige alguns elementos, a exemplo de qualidade do carro, a exemplo de o mínimo de cancelamento de viagens, e isso traz se você cancela muitas viagens, você pode vir a ser punido, e no final você pode ser até excluído, o que se assemelha, o que vai se aproximando um pouco da relação de emprego, porque tem a punição, tem uma espécie de demissão por justa causa, parece uma demissão por justa causa, você é excluído do aplicativo, não pode mais trabalhar no aplicativo, mas existem outros fatores
que fazem com que a subordinação acabe se afastando. E isso tem feito com que a maioria, mas a grande maioria efetiva da jurisprudência nacional tenha dito que não existe relação de emprego. Que é justamente essa autonomia que se tem de trabalhar hoje quantas horas quiser ou não trabalhar, passar 2, 3 meses sem trabalhar, trabalhar 1 hora por dia. Essa liberdade que se tem nesse sentido fez com que a subordinação se afastasse dessa situação. E ele fica numa situação de limbo, de total desproteção. Veja, inclusive ele recebe o pagamento do aplicativo e o aplicativo sequer retém o INSS. Então, se ele não fizer uma retenção enquanto autônomo, apesar de ele estar recebendo o pagamento do aplicativo, ele fica completamente desprotegido. É uma situação que precisa urgentemente ser regulamentada, tem que ter uma legislação para que venha proteger esses trabalhadores, sem dúvida nenhuma. E coibir o abuso. Os aplicativos estão nitidamente abusando dessas pessoas. Os percentuais que cobram sobre o valor da corrida também é uma coisa absurda. Então, é necessário que efetivamente exista uma atuação do Poder Legislativo no sentido de regulamentar essas relações. E é por isso que a gente está aqui falando sobre esse assunto, por conta dessa jurisdição, né, tem modificado já, alguns estados como Porto Alegre já aceitou. Como é que está essa questão aqui no nosso estado de Sergipe? Aqui em Sergipe essa situação está completamente solta. Essa legislação tem que ser uma legislação federal para que ela seja válida. Então, qualquer legislação que o Estado queira implementar, ela vai ser questionada a constitucionalidade e vai ser derrubada. Então, não adianta querer estabelecer regras que são de competência federal pelo Estado. As pessoas podem ter que cobrar que o Estado faça isso, aquilo outro, o município também toma alguma providência, mas a Constituição define bastante o que é que pode ser legislado pelo município, questões de interesse local, o que pode ser legislado pelo Estado e o que pode ser legislado pela União. E essa matéria especificamente tem que ser legislação federal. É isso. Muito obrigada pela presença aqui, pelos esclarecimentos, um assunto que com certeza ainda rende bastante, né, Samara? Com certeza. Muito obrigada mesmo por seus esclarecimentos. Eu acredito que muita gente sem emprego busca, infelizmente, alternativas como essa e estão aqui acompanhando esses esclarecimentos. Obrigada. Obrigado, Samara. Obrigado, Aline.